Olá, que prazer ter você aqui junto com a gente em mais uma edição do programa Visão da Vida, o programa da família brasileira, programa que a gente traz sempre pautas relevantes que estão aí dominando os ambientes no nosso país. A gente faz questão de sempre trazer pessoas, profissionais preparados, bem qualificados para tratar sobre os assuntos que nós falamos aqui no Visão da Vida. E claro que a gente se pauta por aquilo que é a rotina do nosso país, aquilo que você tem discutido na sua casa, nas suas rodas de amigos, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus ambientes de convivência social e nas pautas também tem tomado conta dos nossos jornais, sejam eles televisivos, impressos, online. Bom, o nosso foco é levar informação relevante para você, para a sua família, para a sua casa. Por isso a gente fica tão feliz a cada edição do programa Visão da Vida, onde a gente começa sabendo que você está aí. Isso para nós não tem preço. O mais importante de tudo é saber que a gente prepara todo o ambiente para você e você está aí para assistir a gente. Então, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, por toda a atenção que você nos dá. Afinal de contas, tudo aqui, tudo mesmo, desde a preparação, aos convites que nós fazemos aos convidados, é pensando em você, é pensando em levar informação relevante para você, para que essa informação se dissemine e a gente cada vez mais crie cidadãos inteligentes, conscientes e bem informados. Nós estamos no mês de setembro e uma das pautas que tem aí, então, permeado o universo no nosso país é o Setembro Amarelo. Essa campanha linda, tão relevante contra o suicídio, onde pessoas cada vez mais, sejam elas profissionais da área da psicologia, da medicina ou não, se levantam para ajudar aquelas pessoas em que em algum momento da vida, por uma sobrecarga emocional ou por algum gatilho aí que foi disparado, chegou a pensar em tirar a própria vida. Não só isso, também acolher familiares de pessoas que cometeram suicídio. Então essa é a pauta do programa Visão da Vida de hoje. Eu sou a Carla Malta. Muito obrigada pelo privilégio de entrar na sua casa através desse programa. Nosso sofá hoje está muito bem montado, com uma equipe maravilhosa que veio para participar com a gente dessa edição. Quero mandar um beijo para minha amiga, minha duplinha, que já está me abandonando aí, acho que é a terceira semana, hein, duplinha? Que você está me deixando aqui com saudade de você, doutora Damares Correia. Um beijo para você. Não pense que eu vou me acostumar com a sua ausência, porque não vou me acostumar, tá, duplinha? A cada edição que você não vem, eu vou continuar reivindicando a sua presença. A sua sorte é que você sempre manda para cá gente muito boa, muito bem preparada e muito qualificada. E hoje não vai ser diferente. Vou apresentar meus convidados para vocês, porque hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo e temos um time maravilhoso aqui no nosso programa hoje para a gente dar conta desse assunto que é tão importante. Eu tenho aqui no meu sofá hoje Dr. Alexandre Costa Schiferi, assim pronuncia? Schiferi, ele é psiquiatra e veio hoje, então, tratar com a gente desse tema que é o suicídio. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo no nosso programa. Olá. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vai ficar melhor quando a gente começar a falar desse assunto. Sim, também no nosso sofá hoje, que é Mônica Serrão Schiferi. Temos um casal aqui. Isso. Família Schiferi aqui, então. Família Schiferi no nosso representada. sofá hoje, muito bem representada. A doutora Mônica é psicóloga, é psicanalista. O casal trabalha com pessoas com dependência química, com compulsões, Sim. com dependência de internet e transtornos mentais. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Carla. Completando o nosso super time de hoje, nós temos, então, a Loma Felizardo. Ela é psicopedagoga, escritora, conferencista na área de bullying e cyberbullying como causa de suicídio entre jovens e adolescentes. Que privilégio recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Olha, completando o nosso time, na verdade a gente não fica por aqui, nós estamos recebendo também hoje o cantor Jota Nunes, que vai fazer música boa pra gente aqui no programa de hoje. Jota Nunes, seja bem-vindo, querido. Obrigado. É um prazer para nós e uma honra poder recebê-lo aqui com a sua música e com a sua arte hoje, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje sobre a campanha do Setembro Amarelo, que eu particularmente fico muito feliz de ver essa campanha ganhando fôlego, ganhando força no nosso país, algo que a gente via há 5, 6 anos atrás, pontualmente o esforço concentrado de profissionais
como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos ou estudiosos do assunto, num esforço muito grande de querer tentar trazer a atenção da população para essa pauta, e vejo um avanço muito grande hoje, e isso me deixa muito feliz, uma vez que os índices de suicídio no nosso país são assustadores, né, doutor? Vem subindo, crescendo bastante nos últimos anos, né? Mais ou menos nos últimos 10 anos, subiu mais de 17%, né? E principalmente porque, assim, isso é muito novo, né? Sim. A partir de 1990, que se começou a aceitar o suicídio como um problema de saúde mental. Até então era simplesmente um problema social, né? Isso tem 28 anos só, Carla. Então é muito recente mesmo. Sim. Né? Então agora é que as pessoas realmente estão se mobilizando para isso, porque, como a doutora Loma vai colocar, o bullying, por exemplo, vai ser uma das causas que vai disparar, né, os transtornos mentais e vai levar, infelizmente, muitos dos nossos jovens a cometerem o suicídio, né? Então, é um assunto de urgência, tá? Porque, assim, o suicídio hoje, só para você ter uma ideia, ele as pessoas que morrem por suicídio são um número maior do que as pessoas que morrem por violência, por homicídio ou por acidente, entendeu? Então, é um número muito grande de pessoas, né? É uma porcentagem muito grande da população. E esses dados, doutor, me corrija se eu estiver errada, por favor, eles são colhidos através de ocorrências, né? Em que lá na ocorrência é constatado, né? Por exemplo, um enforcamento, que é a maior causa-morte de suicídio no país. Então, a polícia chegou, ou o bombeiro, para fazer uma ocorrência e está claro lá que a morte foi isso. Mas existem, por exemplo, famílias que abafam, que não querem que saiba. Então, esse índice acho que ainda é muito maior pela ausência de notificação de todos os casos. Sim, com porque certeza. Assim, no nosso boletim, normalmente, não tem tem o homicídio, mas não vem o motivo, né? Então, assim, como não vem o motivo, você não sabe se aquele homicídio, se ele realmente aconteceu por um suicídio, por um acidente, ou realmente foi alguém que matou, né? Um homicídio, né? Sim. Lá no meu estado, por exemplo, mais especificamente na capital, tem a Vitória, é uma ilha, a nossa capital lá do Espírito Santo, e tem a cidade ao lado, que é Vila Velha, que essas cidades se interligam por uma ponte, chamada Terceira Ponte. É como Rio de Janeiro e Niterói, né? Salvo as proporções do tamanho da ponte, claro. Mas a Terceira Ponte é minimamente 2 vezes por mês, em horários de plena luz do dia. Às vezes ela passa 3, 4 horas interditada por uma ocorrência de suicídio, e aí fica ali, de tentativa de suicídio, então fica ali o Corpo de Bombeiros faz um trabalho maravilhoso, aquela negociação toda. Bom, 3, 4 horas, muitas vezes, isso faz um transtorno descabido no trânsito da cidade. E como esse é um assunto que eu tenho procurado estudar há algum tempo, inclusive lá no meu estado, a partir de 31 de agosto passado, foi sede do Congresso Brasileiro contra o Suicídio, e as pessoas ficam com a impressão de que a maior causa-morte de suicídio lá no nosso estado é a Terceira Ponte. Então, existe todo esse debate em torno da Terceira Ponte, e não é. Não é. É porque ali torna-se visível, né? Torna-se público, é um fluxo de carros muito grande. E por que estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nem todas as pessoas, ou infelizmente talvez a maioria delas, não tem a delicadeza, não tem a empatia com o tentante. Aliás, isso eu queria deixar aqui
pontuado para os nossos telespectadores que não existe suicida, existe tentante, né? Não se usa esse nome suicida, é o tentante. Perfeito. E às vezes há uma ausência de empatia para com o tentante, então tem-se uma ocorrência na terceira ponte, as pessoas precisam trabalhar, a ponte está interditada, então fica um ônibus ou os carros, né? Por mais que tente dar uma distância do local, algumas pessoas ficam gritando, pula logo, tá atrapalhando a vida da gente, tá de frescura, não quer pular coisa nenhuma. Essa ausência de empatia, pergunto à doutora Mônica, pode ser um incentivo a mais para o tentante? Eu creio que sim, Carla, porque assim, a doutora Loma, ela trabalha com bullying, né? Nós estávamos conversando sobre a juventude hoje e a adolescência. Então, por exemplo, eu sou psicóloga de formação, também sou psicanalista e trabalho há muitos anos com famílias de dependentes e codependentes em dependência química, em outros transtornos. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um fenômeno da rede social. Sim. Então, a gente fez um trabalho, agora está fazendo um trabalho nas escolas, onde a gente está mostrando para os pais, por exemplo, eu e o Alexandre, nós temos filhos de 29, 27 e 19. Então, a gente não tem filhos daquela geração que já nasce com o celular na mão e que já está tudo acostumado a ter muita informação. Então, essas crianças que estão sendo hoje, né, introduzidas à tecnologia os adolescentes e os pré-adolescentes, o que eles fazem hoje? Tudo é muito rápido e tudo é muito efêmero. Então, por exemplo, as coisas começam a ficar banais. Então, você vê hoje, por exemplo, coisas que a gente não via 10 anos atrás. Como se você vai numa rede social, uma menina, sei lá, fez uma tentativa de suicídio, então ela acaba sendo um efeito dominó para as outras. E aí todo mundo vai estar nessa frequência, tipo assim, é um comportamento meio de bando isso, né, que a gente chama, tipo esse pular logo, né? Quer dizer, a pessoa está falando aquilo, mas ela nem, acho que ela não entrou, né, nela mesmo para entender o que está acontecendo com a outra. E a gente tem visto isso também dentro das escolas, a gente tem visto isso dentro das famílias, porque assim, o doutor Alexandre até vai falar sobre isso depois, mas como a gente trabalha com saúde mental, no Brasil, a saúde mental é muito relegada. Então, não existe psicoeducação no Brasil. Não existe psicoeducação. Não existe. Não existe. E essa vontade que a gente tem de fazer uma plataforma e já está em termos da escola de pais, a gente faz palestra em igrejas também, para que a gente possa chamar a atenção dos pais e começarem a olhar uma coisa, assim, a tecnologia ela é ótima, só que ela está tirando as pessoas do foco, eu como psicóloga posso falar de relacionamento. Então, o que acontece? Hoje eu tenho muitas crianças com 11, 12 anos que estão se mutilando, que estão tentando o suicídio de uma maneira velada, escondida dos pais, porque tem um sofrimento psíquico muito grande. E os pais também, por uma questão até de despreparo, não sabem como lidar. É um efeito dominó, porque se os pais não vêm com uma psicoeducação e se deparam com um adolescente também nada ensinado no que se diz a psicoeducação, vai se tornando uma bola de neve, né? Isso é frescura de adolescente, é aborrecente, adolescente é tudo igual. O adolescente, por outro lado, por não ter psicoeducação, isso não vir de lado nenhum, se também nos pais também não vem da escola, por outro lado, ele é flácido emocionalmente e se arranja com as emoções dele e como dá. E aí, muitas vezes, incentivado pelo comportamento de outros. Não, e isso é um problema muito grande, porque assim, se a gente for pensar em termos de transtorno mental, né, ainda existe um preconceito muito grande, né, quando você fala, por exemplo, de uma coisa simples, por exemplo, transtorno de ansiedade, né? Sim. Existe, as pessoas sofrem muito com isso e vão procurar o tratamento quando já tem muita perda, né? Muita perda assim, perda de emprego, perda de relacionamento, às vezes o casamento está naufragando ou já naufragou, né? E a pessoa já está
na verdade, não só com o transtorno de ansiedade, mas também como comorbidade. Em medicina, a gente fala que comorbidade é assim, você tem uma doença e ganha de brinde outra, né? Infelizmente, mas é assim. E aí a pessoa vai acrescentando problemas, né? Como assim, ela tem ansiedade, ela ganha a depressão e aquilo vai num crescente, né? E como existe um preconceito muito grande em realmente falar sobre esses problemas em casa e identificar os sintomas, né? Então, quando a pessoa comete o suicídio, né? As pessoas ficam assim, nossa, você conhecia o fulano? Se matou. Meu Deus, mas como? Ele era uma pessoa muito bem resolvida. Quer dizer, ninguém estava prestando atenção no sofrimento dessa pessoa, Sim. né? Sim, nesse mês de setembro, aconteceu lá no meu estado a corrida 10 milhas Garoto, é uma corrida tradicional, famosa, que a Chocolates Garoto promove, e essa corrida atravessa a Terceira Ponte. No ano passado, um empresário, um rapaz jovem, atleta, bonito, pai de uma bebê de 3 meses de idade, salvo não me engano, participando da corrida das 10 milhas Garoto, acompanhado pelo pai dele. Num momento da corrida, pai, eu vou acelerar o passo. Chegou no vão central, que a gente chama que é o ponto mais alto da Terceira Ponte, e diante de todos os milhares de corredores que ali passavam, se jogou da ponte. E é um caso exatamente como esse. Mas, meu Deus, ele nas redes sociais estão apaixonado com a bebê que acabou de nascer, a filha, um homem bem casado, bem empregado, bonito, atleta. Eu participei de um congresso lá no meu estado, promovido pela doutora Ilma Cunha, uma psicanalista maravilhosa, um beijo para ela, doutora Ilma, para profissionais e para leigos também, porque sou jornalista, eu não domino essa área, apesar de curiosa. E o congresso chamava Escuta Eficaz, ouvindo o silencioso grito que aponta para a morte. E numa das plenárias, onde foi aberto o debate para os participantes conversarem com alguns psicólogos, algo me chamou muita atenção, e por isso estou falando tanto de psicoeducação, porque uma psicóloga deu um exemplo e que, de fato, faz muito sentido. Ela disse assim, olha, eu fico assustada, e muito assustada, quando recebo no meu consultório, por exemplo, mulheres de meia idade, 60, 65 anos, vindo se tratar de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, porque, por exemplo, perdeu o pai ou perdeu a mãe. Mas não seria natural? É uma perda natural da vida, você já está com 60, 65 anos de idade, se ainda tiver os pais, está no lucro, né? Digamos assim. Porque é natural da vida. Os pais já estariam com quantos anos? 80? Vamos fazer uma projeção mínima aí, 80? 85 anos é a média de vida do brasileiro. E pessoas já nessa idade não conseguindo encarar, dar conta emocionalmente de algo que é tão natural. Isso é preocupante. Muito, muito preocupante, porque, na verdade, isso reflete uma coisa da hipermodernidade, que é o momento que a gente vive hoje, né? O despreparo emocional. Por exemplo, na minha geração, né? Eu nasci em 67, na minha geração, a adolescência começava aos 13 e terminava aos 18, e hoje ela vai até os 24, e tem gente que fala em jogar para um pouco mais tarde. Porque as pessoas não estão maduras, né? Hoje você vê jovens de 30 e poucos anos que moram ainda dentro da casa dos pais, né? E se comportam como adolescentes, né? Esse tipo de jovem, por exemplo, 25 anos de idade, ele vai numa consulta médica, leva a mãe. Não porque assim, tipo, oi mãe, você passou lá, né? Não, então, ele não leva a mãe de companhia, vamos junto né? Comigo, ele lá leva no médico? A mãe não, a mãe entra, né, na consulta com o filho e quem fala é a mãe. Olha, doutor, esse é meu filho, isso, né? E tal, né? Quer dizer assim, poxa, mas será que... E assim, ele quietinho, ele assim, tímido, né? E ouvindo, deixando a mãe conduzir, como se ele fosse um menino de 10 anos envergonhado, né? Então, realmente,
o despreparo emocional hoje é muito grande, né? Falando dessa coisa assim geracional e da internet, né? E o cyberbullying é uma questão nova, uma pauta nova trazida pelo avanço do uso da internet. A minha geração, que eu sou de 85, para comer um bolo tinha que esperar bastante tempo, né? Porque tinha que bater a massa e bater a massa não, juntar todos os ingredientes pontualmente, o trigo, a margarina, o leite, o fermento tinha que chegar à temperatura ambiente, então batia aquela massa, esperava a massa crescer, esperava o forno esquentar, durava bastante mais tempo do que agora. E aí, depois, tinha que esperar o bolo esfriar, ficar sentindo aquele cheiro bom, vendo o bolo em cima da mesa, querendo comer, e a mãe dizendo, não, que tá quente, dá dor de barriga. É isso mesmo. É isso mesmo, dá dor de barriga. Dá dor de barriga. Né? E aí, a gente tinha que esperar, e ok, a gente passava uma tarde inteira na expectativa de que 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a gente ia comer um bolo. Hoje, compra-se de qualquer sabor, de qualquer tamanho, em qualquer lugar, com qualquer recheio. Se for fazer em casa, a única coisa que precisa botar na massa é o ovo e o leite, porque o resto já vem todo pronto. O forno esquenta muito rápido, se você não quiser assar, você compra pronto. E a gente virou a geração do agora. Pergunto, essa ausência de saber esperar, de aprender a esperar. Eu estou usando um exemplo bizarro aqui, mas falando em coisas do cotidiano. Cria crianças e adolescentes ansiosos demais? Com certeza. O que nós vemos? Crianças e adolescentes que não sabem esperar. Eles querem tudo para agora. É agora. Essa geração de 80 para cá, que nós consideramos a geração X, Y, Z, que elas já são cibernéticas, né? Se você der um celular para um adolescente, ou se der um celular para ela vai tentar ler o manual. O adolescente não, ele vai nos 2 dedos, né? Então, é uma geração que tem muita pressa. E essa geração, ela já está com tanta informação, mas tanta informação rápida, por causa da internet, das redes sociais, que ela não tem paciência para esperar. Ou ter paciência de ler um texto, de fazer a interpretação desse texto. Hoje nós temos aí um índice muito baixo em relação a texto, a leitura, a compreensão. E isso está fazendo com que os nossos jovens tenham mais ansiedade. Eles querem mais, porque eles já sabem muito. Sim. A internet nos dá muito material. E nessa ansiedade de querer aprender mais, porque eu estou perdendo a vontade daquilo que eu já vi. Eu quero mais, eu quero novo. Eu quero aquilo que ainda vai vir. E este jovem, ele sofre com essa incompreensão. Nossa, por exemplo, eu sou de 55. Como é que nós vamos trabalhar com netos? No meu caso seria netos, né? Ou no caso deles tem filhos. Como é que vai ser essa linguagem? Também. Eu fico aqui, ó, porque a minha está com 2 anos e 3 meses. Então eu estou aqui toda ouvidos, toda olhos. Como que vai ser essa linguagem de uma avó? Como vai ser a linguagem de pais ou de uma mãe mais jovem? Como que nós vamos conversar com eles? Nós não sabemos. Nós, pais, não sabemos. Você ainda está numa geração que nós, porque estudamos, então nós Sim. temos como saber. Sim. Mas essa geração do tudo pronto, do aqui e agora, eu quero para agora, né? Uma coisa que eu sempre falo e que eu acho que é muito ruim e que tem ceifado vidas das nossas crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes na fase da escola, com as questões do cyberbullying. Sim, mas por que acontece? Porque
os nossos adolescentes com 13 anos de idade ganham o celular de presente no Natal. Ganham o celular de presente no seu aniversário. Não estou falando que não deva ter, mas uma criança com 10 anos de idade que tem um celular na mão, ela já está muito avançada nas informações. Aqueles 2 dedos, né, e aqueles 2 olhinhos que estão naquela posição, né, que já estamos tendo aí pesquisas da postura, né? Sim. Tudo que eles puderem conectar ali, né, e ramificar com o mundo, com todos aqueles milhões de seguidores. Ai, mãe, eu tenho tantos no Instagram, ao Face eu já não quero mais, é assim que eles falam, né? É muito ágil. Mas nós, pais, temos que acompanhá-los, inclusive na linguagem deles. Olha, eu tenho uma amiga irmã, a Dani. Ela está morando nos Estados Unidos agora e a mãe dela, pedagoga, tia Deila, um beijo, até nos falamos hoje, inclusive. E ela também muito estudiosa, né, nesses assuntos e foi secretária de educação no município dela por alguns anos consecutivos, uma mulher muito, muito culta, muito cheia de informação. E aconteceu um episódio muito curioso entre as duas, que eu achei muito engraçado, muito fantástico, e de fato ela tinha toda a razão. E nós agimos assim. Ela ganhou um celular de presente, a mãe, né? Um iPhone. E aí foi baixar o Facebook. Baixa aqui para mim o Facebook, no meu celular. E aí as filhas baixaram e entregaram. Mãe, agora está na hora de digitar sua senha. Digita aqui sua senha no Facebook. E ela começou a digitar a senha e à medida que ela digitava a senha apareciam as bolinhas pretas, né? Porque vai aparecendo bolinha para sua senha não ficar exposta. E ela começava a digitar e apagava. Começava a digitar e apagava. E as meninas, mãe, pelo amor de Deus. E aí já vai dando a impaciência da gente. Me dá que eu faço. Porque não vai aprender. Mãe, o que tá... Aí ela, gente, não tá, tem uma coisa errada aqui. O que tá errado, mãe? Eu tô botando minha senha, tá aparecendo bolinha. Minha senha é bolinha, por acaso? E as meninas começaram a rir. Mãe, pelo amor de Deus, me dá aqui que eu vou fazer pra você um negócio fácil desse. E aí ela disse assim, fácil? Isso aqui não é fácil, não. Vocês vão ter que me ensinar. Isso aqui não é fácil. Sabe o que é fácil? Fácil é C mais A, que forma K. E vocês não sabiam. Falava C mais A é o quê? Vocês falavam má. Fácil é isso, C mais A. E vocês não sabiam e eu gastei tempo para ensinar. Fato, são épocas diferentes, com desafios diferentes, mas que são um fato. A bendita da impaciência, é a geração do fast food. Se passar de 10 minutos na espera, você não paga. Então, mas o que liga tudo isso que a gente está falando aqui, que é muito interessante... nós estamos falando de suicídio e a gente passou pelo panorama da internet, da adolescência, da criança e de como os pais lidam com essa diferença do bullying e como os pais lidam com essa diferença entre gerações. Então, por exemplo, a diferença entre as gerações sempre existiu. Porque se você for ver a criação que a gente teve dos nossos pais, você também teve dos seus pais, por exemplo, quando a gente era pequena, a gente ia falar alguma coisa para o pai ou para a mãe, né? Você não fala isso, menina, porque meu pai fazia isso comigo, se você fizer, eu vou fazer isso com você também. Então, assim, a gente acaba fazendo isso com os filhos também. Se a gente pegar uma linha, né, dessa coisa da geração, vai sempre ter uma questão de uma geração mais nova aprendendo e a mais velha passando o ensinamento para a mais nova. O que está todo mundo meio perdido, porque nós somos estudiosos da área, então nós estamos vendo o fenômeno por vários ângulos, pelo ângulo da psiquiatria, da psicologia, da pedagogia, mas assim, o que está todo mundo perdido é que ao mesmo tempo a gente é ator e atuante, né, com essa parte da comunicação da internet, e ao mesmo tempo isso está enfiado nas nossas vidas. Então,
a mudança do saber geracional e do saber do conhecimento mudou com o advento da internet. Então, por exemplo, sábado agora, a gente estava conversando com o nosso filho mais novo e ele estava lá com o celular. Aí ele falou, você já viu? Tem um site aqui agora, desse jeito. Me dá aqui, por minuto, quantas pessoas se matam no mundo, quantos abortos são feitos, quanto não sei o quê. E eu olhei pro celular dele, aquela coisa assim... Sim. Aí eu falei assim, mas peraí, não é possível. O IBGE leva 10 anos para montar uma pesquisa, agora o cara vai vir com uma pesquisa assim, vai pôr tanto número. E o que aconteceu? Eu fui pesquisar, eu abri o meu celular e fui pesquisar. Eu falei, olha, querida, esse negócio do Worldometers, ele está mostrando para você que ele faz uma média. Então, ele tem um algoritmo que é randômico e ele abastece isso. Agora, na cabeça dele, que é um adolescente, ele já acha que aquilo é verdade. Sim. Então, é isso que a gente está vendo nos fenômenos do bullying e do cyberbullying. Porque aí vai criando uma bola de neve e um efeito dominó. Correto. O papo tá delicioso. A gente continua no próximo bloco falando sobre Setembro Amarelo. Você não saia daí.